Boa noite a todos. Meu nome é Rebeca Machado Oliveira e eu sou a primeira autora deste trabalho. Eu faço parte do programa Pró-Vegetariano da Universidade Federal de Viçosa. A minha orientadora é a professora Maria Sônia Lopes Duarte e os demais autores são Priscila Santos Angonese, Alessandra Silva, Rafael Júnior Rombardi da Silva e Dandara Baia Bonifácio. O tema é ingestão de cálcio associada ao segmento do vegetarianismo em pacientes atendidos pelo programa Pró-Vegetariano. Para começar, o cálcio é um mineral necessário para o desenvolvimento e a manutenção do organismo humano, participando de diversos processos, dentre eles o de contração muscular, a condução de impulsos nervosos e a coagulação sanguínea. As fontes alimentares de origem animal do mineral são basicamente o leite e os seus derivados, sendo queijos, requeijão e iogurte. E as fontes alimentares de origem vegetal são os vegetais verdes escuros, como a couve e o espinafre, e as sementes, como chia, linhaça e gergelim. O cálcio de origem vegetal, ele possui menor biodisponibilidade quando comparado ao cálcio de fonte animal, por complexar com moléculas bioativas presentes nos alimentos vegetais que interferem na sua digestão e absorção. Por conta disso, os alimentos de origem vegetal fontes de cálcio devem ser consumidos em maior quantidade para atingir a recomendação diária. O objetivo desse estudo foi avaliar a média de ingestão e adequação de cálcio em pacientes atendidos pelo programa Pró-Vegetariano, de acordo com o segmento do vegetarianismo adotado. A metodologia consistiu em analisar 143 indivíduos entre os anos de 2017 e 2019 e a ingestão de cálcio classificada como adequada ou inadequada, de acordo com a EAR de 800 mg por dia. Os segmentos avaliados foram o ovo-lacto-vegetarianismo, o ovo-vegetarianismo, o lacto-vegetarianismo, vegetarianismo estrito e indivíduos em transição para o vegetarianismo estrito sem consumo de carne. Os dados foram coletados nos prontuários nutricionais dos pacientes. A adequação da ingestão de cálcio foi avaliada de acordo com o segmento do vegetarianismo por meio do teste de Q² de Pearson. As médias de ingestão de cálcio foram avaliadas pela análise de variância nova de um fator e a diferença entre os grupos foi observada pelo uso do post-hoc de Tuck. Depois dessas análises, foram obtidos os seguintes resultados. Primeiramente, dentre os 143 participantes, 33 eram homens e 110 eram mulheres. E foi possível também gerar este gráfico que estou apresentando para vocês, que mostra a frequência de segmentos do vegetarianismo da amostra de pacientes. É possível observar que 75,5% em azul escuro são ovo-lacto-vegetarianos, 17,5% em laranja são vegetarianos estritos, 2,8% em cinza são lacto-vegetarianos e 2,8% em amarelo são ovo-vegetarianos e, por fim, 1,4% em azul claro são indivíduos em transição para o vegetarianismo estrito. Com relação ao objetivo inicial de avaliar a adequação ou não da ingestão de cálcio, foi possível observar que uma pequena amostra de somente 24,10% dos pacientes avaliados apresentavam uma ingestão adequada de cálcio, acima da EAR de 800 mg, e 75,9% apresentavam ingestão abaixo do recomendado. E dentre esses 24,1%, somente os ovo-lacto-vegetarianos que conseguiram atingir a recomendação. Os demais segmentos, todos estavam abaixo. Foi possível também comparar o consumo de cálcio entre os segmentos extremos, sendo um segmento extremo o ovo-lacto-vegetarianismo, que consome mais alimentos de fonte animal, e os vegetarianos estritos, que não consomem nenhum alimento de fonte animal. A média desse primeiro grupo foi de 644,39, com desvio padrão de 34,3 mg. E a média desse último grupo foi de 290,49, com desvio padrão de 28,83 mg. Ou seja,
a média dos ovo-lacto-vegetarianos foi cerca de 2 vezes maior do que a dos vegetarianos estritos. Diante disso, é possível concluir que o segmento do vegetarianismo adotado foi indiferente na adequação da ingestão de cálcio. Porém, ele interferiu na média de ingestão diária, sendo os ovo-lacto-vegetarianos os únicos com alguma porcentagem de adequação e o restante todos abaixo. Por conta disso, é viável recomendar o consumo de leites vegetais fortificados com cálcio para todos os segmentos do vegetarianismo, e não somente os vegetarianos estritos que não consomem nenhum alimento de fonte animal. Essas foram as referências utilizadas na confecção deste trabalho. Muito obrigada pela atenção e até mais!